Você já percebeu que o mundo parece mais pesado ultimamente? Uma sensação estranha no ar, um desânimo coletivo, uma tristeza que às vezes nem sabemos explicar. Depressão crescendo. Pessoas desistindo. Conflitos explodindo. Guerras externas e guerras internas. Mas e se eu te dissesse que isso não é por acaso? Segundo os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, existe um mecanismo espiritual por trás do desinteresse pela vida. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores revelam 3 causas profundas do desgosto de viver: saciedade, ociosidade e falta de fé. Pense comigo. Quando perdemos o amor por nós mesmos, pelo próximo e por Deus, o que sobra? O vazio. E esse vazio pode se transformar em depressão, em influência espiritual negativa, em desistência silenciosa da própria alma. Hoje você vai entender por que tantas pessoas estão se sentindo esgotadas e qual é o verdadeiro combate que precisamos travar. Fica comigo até o final. Comenta aqui embaixo se você já sentiu esse peso nos últimos tempos. E se inscreve para não perder as próximas reflexões. Meu amigo Jorge Alberto Larracanto. Temos umas 5, 6 perguntas que ficaram da semana passada. Eu vou à primeira delas, para podermos entrar nas perguntas que já estão chegando aí pelo nosso chat. Ou alguma delas chegaram durante a semana pelo e-mail da Federação Espírita de Rondônia. Essa veio pela TV Secal. É de Marlon Hurtado. Marlon Hurtado diz o seguinte: que Deus os abençoe abundantemente. Agradeço as elucidações, mas gostaria de saber qual a representação da depressão ou da bipolaridade na vida do indivíduo, segundo a doutrina. A depressão, ela não é um fenômeno novo. Esse termo depressão é que é um termo recente. Mas o sentimento da depressão é muito antigo. Nós conhecemos aí na história da humanidade um sem número de pessoas que passaram por essa circunstância do desinteresse pela vida. Nós temos, inclusive, na obra de Allan Kardec, um termo que é utilizado à época, que não é mais, que é a chamada melancolia. Existe, inclusive, uma mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Melancolia, que trata especificamente sobre a questão da depressão. Os poetas do nosso século XIX, da segunda geração romântica no Brasil, eram acometidos, alguns deles, de depressão. E muitos outros que eram conhecidos no passado. A gente vê muitas histórias que os pais mandavam os filhos viajarem, as filhas viajarem para outros lugares, para a depressão. Então, ele é um fenômeno muito antigo. Não é um fenômeno que surge agora, no século XX, no século XXI, não, bem antigo. E nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 943, uma indagação de Kardec que pergunta por que muitas vezes a gente desenvolve um sentimento de desgosto pela vida, desinteresse pelo existir, e que muitas vezes leva os indivíduos até a tentativa de suicídio. O que ele está perguntando nessa questão é exatamente o escopo aonde se desenvolve a depressão. E os espíritos respondem: 3 causas: a saciedade, a ociosidade e a falta de fé. A saciedade, estou farto, tudo que eu quero eu tenho, então eu não estou fazendo esforço para que eu mude da onde eu me encontro para um outro ambiente espiritual. Eu estou, portanto, sem lutar contra as minhas imperfeições. Estou acomodado espiritualmente. Não estou fazendo a minha transformação moral, ou seja, não estou interessado na minha felicidade. Então eu não me amo e, portanto, estou distante do amor a mim mesmo. A falta do amor a si mesmo. Segundo, segundo, além da saciedade, é a ociosidade.
Eu não faço nada, eu não me interesso por nada, eu não trabalho, eu não ajudo, eu não socorro ninguém, não faço nada em favor do próximo. Então eu estou indiferente à dor do outro. O amor ao próximo, portanto, não existe no cenário da minha existência. Falta para mim, portanto, além do amor a mim mesmo, o amor ao próximo. E o terceiro elemento é a falta de fé, que nós poderíamos dizer que é a falta do amor a Deus. Parece novo, mas é muito antigo. Porque quando o doutor da lei perguntou a Jesus o que fazer para alcançar a vida eterna, ele disse: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando nos faltam esses sentimentos, o homem cai na falta de fé, cai na ociosidade, cai na saciedade e desenvolve o processo da depressão. Então, quando você me pergunta quais são os aspectos espirituais dela, eles estão relacionados com esses elementos. O nosso desinteresse pela vida, pela nossa ruptura com esse mecanismo de crescimento espiritual e o nosso vínculo com determinadas entidades espirituais que, num processo obsessivo, visitam as nossas mentes e passam a morar junto conosco, dentro dos nossos corações, afastando-nos progressivamente de tudo aquilo que possa ser útil e que possa libertar as nossas almas. Meu amigo Jorge, a próxima pergunta chegou até nós através da Rádio Portal da Luz. E quem faz... Dourados, Mato Grosso do Sul. E quem faz a pergunta através desse canal é Deise Moutinho. Ela é de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: senhor Jorge, por que saber o que não deve fazer? Vou repetir. Porque saber o que não se deve fazer não é o suficiente para resistir à tentação? Por que saber o que não se deve fazer não é suficiente para resistir à tentação? Isso. É porque o conhecimento intelectual não é suficiente para que a gente vença as nossas imperfeições. Nós temos duas questões em O Livro dos Espíritos que tratam disso. É a questão 909 e a questão 911. Nessas questões, Allan Kardec indaga por que a gente sente como se fosse um arrastamento quase que irresistível para as nossas tentações. Dizem os Espíritos: porque fazeis pouco esforço para mudar. E se fizesses um pouco de esforço que fosse, já seria suficiente para mudar, mas não te interessas pela tua mudança. Queres, na verdade, que não aconteça a consequência do mal que buscas. Se pudesses ter a possibilidade de fazer o mal sem consequências, não abandonarias o mal. O que tu queres não é mudar, o que tu queres é não ter a consequência do mal que tu fazes. Então, a primeira coisa é verdadeiramente mudar pela necessidade de mudar, sem esperar que a lei nos alcance, nos punindo pela não mudança. Então, saber simplesmente não é suficiente. É imperioso, além de saber, interpretar na vida aquilo que se sabe, porque somente ter o conhecimento intelectual daquilo que se deve fazer não salva as criaturas e não liberta os nossos corações das nossas imperfeições. Próxima pergunta chegou até nós através do canal da Casa Espírita Seara de Luz. De Guarantã do Norte, Mato Grosso. Do Norte, a pergunta é de Fernanda Mendes. Doença mental seria uma expiação, Jorge Alahá? Pergunta ela. Sim, ela é uma expiação porque é difícil imaginarmos que alguém possa ter uma missão dentro de uma limitação do ponto de vista mental. Se alguém tem uma limitação física, uma cegueira, uma limitação motora, uma surdez, ou qualquer outra limitação do ponto de vista físico, isso não determina que seja uma expiação. Porque existem muitos companheiros que vêm dar grandes lições de crescimento espiritual com as limitações físicas que possuem. Mas a limitação intelectual, de que aproveitaria a um espírito realizar uma missão sem o efetivo processo de sanidade do ponto de vista mental? Então, a doença mental ela é
um fenômeno que tem raízes no processo expiatório, razão pela qual ela se expressa da forma como ela vem. Eu estou falando de doença mental, não estou falando de transtornos emocionais, como, por exemplo, ansiedade, depressão, tristeza. Nós podemos ter algumas pessoas que são grandes missionários, mas que possuem algumas lacunas dentro da sua alma, com algumas fragilidades. Nós temos grandes gênios, que eram gênios numa área, mas possuíam fragilidades em outras, e por isso traziam alguns transtornos emocionais. Quando se fala de doença mental, estamos falando da questão cognitiva diretamente. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno que, sim, ele tem raízes em processos expiatórios. Nesse sentido, aqui pelo canal da Fero, Rosemary Krumenauer Stang pergunta: uma pessoa que tem autismo pode vir com uma missão ou trata-se de uma expiação também? Olha, depende do que se considere. Depende do que se considere um autismo, porque existem vários graus. Nós temos, por exemplo, uma das expressões do espectro autista, agora recentemente até tem sido discutido se permanece ou não dentro do espectro, que é a síndrome de Asperger. Essa síndrome, ela não representa uma limitação do ponto de vista intelectual, ao contrário, são extremamente inteligentes, mas têm dificuldade de relacionamento. As dificuldades são mais sociais, de adaptabilidade no mundo moderno, mas são grandes gênios, grandes criadores, grandes inventores, durante a história da humanidade, foram acometidos dessa síndrome. Então, você não pode dizer que obrigatoriamente um processo de autismo é obrigatoriamente um processo expiatório, porque ele tem uma larga condição de sintomas e nem todos se apresentam com o mesmo sinal. Então, aqueles que indicam que não há nenhum tipo de comprometimento intelectual, como é o caso da síndrome de Asperger, você não pode considerar que ela seja, sim, um processo obrigatoriamente expiatório. Próxima pergunta, Jorge, veio através do canal parceiro TV Secal. Eveline Palhotto, ela é de Piruíbe, São Paulo. Ela diz o seguinte: hoje surgiu dúvida na aula, deve ser a aula do estudo sistematizado da doutrina, né? De hoje surgiu uma dúvida na aula. Qual a diferença, se é que existe, entre obsessão e parasitismo espiritual? Qual é a diferença que existe? Entre obsessão e parasitismo espiritual. Na verdade, são sinônimos. A gente usa outros termos para querer representar, mas o parasitismo espiritual é uma imagem metafórica para querer representar o processo de acoplamento que os espíritos costumam realizar nos processos obsessivos. A gente pode dizer que os processos de parasitismo espiritual, eles podem ser utilizados mais nos fenômenos mais agudos de obsessão, aquelas obsessões mais tenazes, como os processos de subjugação, tanto física como moral, os fenômenos de obsessão simples, que são mais agudos, esses a gente costuma chamar mais de parasitismo, porque as mentes se acoplam e ficam como que conectadas o tempo todo. Aí a gente utiliza essa expressão para representar a ideia do fenômeno. Mas, na essência, são apenas sinônimos: obsessão e parasitismo espiritual. Kardec não usava esse termo. Verdade. A pergunta que chegou pelo e-mail da Federação Espírita de Rondônia, de Regiane Omura. Regiane Omura é de Melbourne, na Austrália. Ela diz o seguinte: expresso minha gratidão a vocês pelo lindo trabalho de divulgação do Evangelho, combinado com o vasto conhecimento que possuem. Deus os abençoe. Gostaria de saber, diz ela, se em estado de expiação não abandonamos nosso dever em estado de expiação, ou seja, a gente vai em frente, ainda que de má vontade,
Esta pode ser considerada cumprida? Como é, Pedro? Repete. Você está em estado de expiação. Sim. A pessoa está em estado de expiação. E ela segue em frente cumprindo com o seu dever. Embora de má vontade, ou seja, vai pela dor, porque o esporão da expiação vai ferroteando. E ela diz, mesmo assim, de má vontade, pode ser considerada cumprida? Olha só. Existem 3 situações que devem ser observadas. A primeira é quando a gente não cumpre a tarefa. A gente cumpre, mas não cumpre, foge, desiste. Fica muito claro que a gente desistiu da prova. Existe uma segunda, que é quando a gente leva a prova até o final, mas leva dentro da condição do chamado bem-sofrer, que está, acho que no item 18 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem-sofrer, em que eu aproveito as raízes do sofrimento e cresço com ele. Quando a gente faz isso, automaticamente nós nos libertamos do processo de sofrimento, que alcançamos a terceira fase, que é a reparação, conforme o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Mas essa condição que você colocou, em que a gente cumpre de má vontade, cumpre reclamando, arrastando, ela é melhor do que a primeira, que a gente desistiu. Mas ela não quita o débito. Porque o que quita o débito não é o tempo. O que quita o débito é o amor. Nós temos uma história narrada por Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, que conta a história de uma mulher que era dedicadíssima ao espiritismo, fazia tudo maravilhoso, e aturou o marido durante décadas. Ela desencarna e é recebida no mundo espiritual de maneira muito festiva pelo sucesso da sua encarnação. E aí os espíritos dizem, você foi muito bem, você realizou tudo muito bem. Só teve uma coisa que você falhou e vai precisar repetir a experiência. No quê? Se o marido vai casar com ele, diz, não. Eu aturei ele durante quase 40 anos. Pois é, mas quem disse que era para aturar? Nós não estamos para atravessar as nossas expiações aturando as nossas circunstâncias provacionais e expiatórias. É preciso aprender com elas, crescer com elas, se desenvolver com elas. Se nós não fazemos isso, então a gente acaba ficando sem o aproveitamento efetivo da experiência. Então, respondendo à sua pergunta, aproveita parcialmente, mas não quita o débito. Aproveita pela não desistência, mas nós tendemos a uma repetição para efetivamente realizar a chamada reparação, que é promover a recuperação de todos os males causados com os nossos equívocos do ontem. É isso aí, meu amigo Jorge Alahá. Temos uma pergunta que chegou aqui pela Federação de Rondônia, de Eliane Regina. Não sei se é minha amiga lá de São Miguel do Guaporé, mas pode ser, tudo leva a crer. A Eliane Regina pergunta o seguinte, pode explicar melhor a frase contida no Evangelho, capítulo 14, item 9, aspas, finalmente, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Sim, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e a expressão em francês é que vient de se former. A expressão que vient de se former significa que acaba de se formar, tem uma característica diferente do português. Porque quando a gente fala assim, que acaba de se formar, é no sentido de que terminou de se formar. Pronto, ele terminou de se formar. Que vient de se former. Que acabou, terminou a sua formação. Mas o sentido é que vient de se former, que acaba de se formar, é que começou a se formar. Uma coisa acaba de acontecer, ou seja, acaba de acontecer assim, que
aconteceu nesse momento. Acaba de dar uma notícia agora, então, assim, acaba de acontecer, acaba de se dar, acaba de se formar, é no sentido de inicia a sua formação, começa a sua formação. Que vient de se former. A frase em francês, que às vezes lida em português, pode levar à ideia equivocada de que o corpo estaria todo formado e o espírito, então, decide ir ocupar esse espaço. Mais uma pergunta que veio através do canal parceiro Casa Espírita Seara de Luz, de Luciana Patrícia Alves da Silva. A Luciana pergunta a você o seguinte, aspas, nos meus 20 anos passei a psicografar cartas, mas passei a duvidar de minha mediunidade. Nunca mais psicografei. Estarei em débito com a espiritualidade? Nós temos que tirar essa visão de punição das coisas. Eu não fiz, eu estou em débito. Eu não fiz, vai ter o castigo de Deus. Eu não fiz, aí... Nós não viemos na vida para coisas externas, nós viemos para coisas internas. Adiantaria estar fazendo as cartas com ódio, porque eu gostaria de estar em casa com minha família e eu estou no centro? Que raiva que eu tenho dessa mediunidade que eu não queria ter. Era isso? Nós viemos para a Terra, como diz a Amelinha, somente para amar, só para amar, só para amar. Foi para isso que a gente veio. Então, a nossa atividade na Terra é, antes de qualquer coisa, desenvolver em nós as potencialidades de conseguirmos, de fato, exercermos o amor nos nossos dias. Poxa, eu não escrevi, mas o que eu fiz no tempo que eu não escrevi? Eu amei? Ou eu me escondi do amor? Eu aproveitei o tempo para aprender e servir? Ou me escondi de ser útil? O importante não é o que eu deixei de fazer, mas é o que foi que eu fiz no tempo que eu não fiz o que eu achei que eu deveria ter feito. Do tipo, poxa, eu poderia ter estudado e eu não estudei. Mas o que você fez no tempo que não estudou? Com que você empregou suas horas? Olhe para o que você fez e não para o que você deixou de fazer. Nós somos medidos pelo que fazemos, pelo que sentimos e não pelo que deixamos de fazer. Importantes são os sentimentos que nós temos. Seria interessante que você tivesse feito as cartas? Seria interessante, eu acho que seria um negócio legal, aprenderia bastante. Mas nós viemos para realizar um trabalho muito importante. E o Pedro deve lembrar do nosso queridíssimo, saudoso companheiro Nestor Mazotti, que dizia repetidamente uma frase que eu gosto muito, e o Pedro deve lembrar dela. Ele dizia, não existe espaço no movimento espírita para o servidor constrangido. Se houve constrangimento, se alguém se sentiu obrigado a fazer, não faz sentido fazer. O trabalho tem que ser feito com o coração por inteiro, e não só pela metade. Verdade, meu amigo. É isso aí. Falar em Nestor Mazotti, deu saudade do nobre amigo. Muito bom, né? Um modelo de trabalhador espírita. Mas vamos lá. A pergunta chegou pela Ferro de Estela Mendes. Ela gostaria de saber por que ela boceja imensamente ou intensamente quando começa a concentrar para participar de vibrações e orações. 3 situações precisam ser vistas. Ponto número 1, cansaço. A gente pode estar cansado. Pode ser. Como é que eu vou saber se é cansado? Não é só quando eu concentro. Quando eu vou assistir um filme, eu durmo. Quando eu entro no ônibus, eu durmo. Quando eu entro no carro e não estou dirigindo, eu durmo. Eu sinto muito sono durante o trabalho. Eu me encosto numa coisa, eu durmo com facilidade. Eu estou sempre cansado. Cansaço leva a esse processo. Esse cansaço também ele pode estar relacionado não só com cansaço, mas alguma doença, anemia também, dá muito sono. A gente sente muito sono quando está anêmico. Agora, uma segunda causa para esse fenômeno, uma segunda delas, é um fenômeno mediúnico. Algumas pessoas, quando se concentram, elas têm a tendência de se desprender do corpo, elas vão sentindo um torpor.
Se isso for verdade, não acontece em todo lugar, acontece só quando concentra nas reuniões. Então, tira aquela ideia do ônibus, tira a ideia de onde você para dar sono, é só nos momentos que concentra. E uma terceira é que pode ser um processo de perturbação espiritual, que não é necessariamente mediúnico, mas é um fenômeno onde entidades perturbadoras rondam a nossa mente e, para tirar a nossa concentração, acabam produzindo sono. Por exemplo, nesse momento que estamos aqui agora, a Sâmia está na Federação Espírita de Rondônia fazendo uma palestra. Então, tem uma pessoa que está assistindo a palestra dela, nesse momento. E pode ter alguém que está com sono. Meu Deus, o que está acontecendo? Um sono. Pode ser cansaço, doença, alguma coisa física. Pode ser um processo de desdobramento, mas pode ser um processo de perturbação espiritual. Então, a gente tem que ficar atento. Se essa desconcentração me tira da possibilidade de aprender e de conhecer as coisas, desconfie que, se não for numa reunião específica mediúnica, não é um bom propósito. Estou assistindo uma palestra, está me dando sono, toda vez que eu assisto palestra, tenho sono. Então, a possibilidade de ser um trabalho mediúnico diminui. De ser doença, só se repetir em outros lugares. Se for só na palestra, para tirar a minha concentração, é mais provável que seja uma circunstância do ponto de vista da influência espiritual. Meu amigo, uma pergunta chegou hoje pelo e-mail da Federação Espírita de Rondônia, de Thelma Beck, de Campo Grande. A dúvida dela é a seguinte, abre aspas, qual a diferença entre aura, corpo vital, duplo etéreo e perispírito? Só isso. Devagar. Vamos falar primeiro de perispírito. O perispírito é o corpo semimaterial que envolve o espírito e lhe dá forma. É o corpo espiritual, é o corpo que os espíritos têm no mundo espiritual. Aquilo que eles se apresentam do lado de lá. Formado de fluidos típicos do mundo espiritual, que quando estamos encarnados, ele possui outras substâncias que a ele se agregam. Então, quando eu estou no mundo espiritual, a tendência é que eu seja apenas espírito sem forma, coberto por uma quantidade de fluidos que me dá forma, perispírito. Nada mais, nada mais. Espírito e perispírito. Isso seria a circunstância. Agora, quando estamos encarnados, recebemos uma dotação de fluido vital. Esse fluido vital é a substância que dá vitalidade ao corpo e que sem ela não existe vida orgânica. Então, o fluido vital ele se deposita no organismo como um todo e é possível ver o corpo vital. As energias que alimentam todas as células do organismo que fazem com que o perispírito vitalize o corpo como um todo. Cada célula do nosso corpo está vinculada ao perispírito, está conectada ao perispírito. Ele vitaliza, ele dá vida a esse corpo formado de fluidos e que dá vitalidade ao ser. Esse é o corpo vital. O corpo vital, ele possui, portanto, um conjunto de energias que é formado por esses fluidos típicos da matéria. As irradiações luminosas desse corpo vital, nós chamamos de aura. A aura é a luminosidade expressa pelo corpo vital. E o que é o duplo etérico? O duplo etérico é, na verdade, essa mesma estrutura chamada de corpo vital. Ele é um duplo, mas ele não é físico, ele é etérico. E ele pertence ao mundo carnal, não pertence ao mundo espiritual. Quando a gente desdobra e vai para o mundo espiritual, o duplo etérico tem que ficar no corpo e o perispírito sai sozinho. Se na hora de desdobrar, levar o duplo etérico junto, o espírito fica meio perturbado, porque as energias são densas demais. As energias do duplo etérico não são para ir para o mundo espiritual. E elas têm uma metade laranja e uma metade azul. As câmaras Kirlian, que eram muito famosas nos anos 90, registravam exatamente as emanações do corpo vital, do duplo etérico, ou seja, as emanações da aura.
A aura humana é a radiosidade, a luminosidade desse corpo de energias que sustentam a encarnação. Então, essas conceituações possuem, às vezes, nomes distintos, mas elas convergem para o mesmo conceito. Então, aí, perispírito, corpo do espírito, corpo vital e duplo etérico semelhantes, apenas expressões distintas, nomenclaturas diferentes para o mesmo objeto, e a aura, a luminosidade que esse corpo vital ou duplo etérico emana quando estamos encarnados. Quando é no mundo espiritual, a emanação é do próprio perispírito mesmo, aí já não é mais do corpo vital. Ok, Jorge Alberto Larra Canto. Temos uma pergunta, chegou aqui pela Federação de Rondônia, ela é de Céu Barros, nossa amiga Céu Barros. Ela diz, olá, Jorge e Pedro, hoje minha pergunta é sobre a guerra. A Céu Barros, ela mora em Madrid, não é isso? Isso mesmo. Tá. Então, ela está mais próxima de nós, da guerra, do que nós. Então, ela diz, é possível que a comoção que a guerra traz à humanidade possa criar um campo de energias ou influências negativas? Esse último mês vejo e convivo com muitas pessoas que se queixam de desânimo, tristeza e depressão. Em geral, não sabe dizer o porquê. A energia causada pela guerra pode manifestar esses sentimentos? Esse é o objetivo da guerra, pelo mundo espiritual inferior. Porque o mundo espiritual inferior, ele se mobiliza de todas as formas para desequilibrar a harmonia do orbe. Então, quando a guerra acontece lá na Europa Oriental, os espíritos sabem que, de repente, pode, né, pelas circunstâncias, acontecer que esse fenômeno se alastre pelo planeta. Então, eles ficam provocando os sentimentos negativos, estimulam o pessimismo, e as pessoas já estão tão desalentadas, tão cansadas, tão desiludidas, que elas se contaminam muito fácil com as notícias ruins. E isso, Céu, vai produzindo um cinturão de desamor, um cinturão de tristeza que vai se fortalecendo, vai estimulando a depressão, a desistência da vida, vem as ideias suicidas, as ideias de desistência de todas as coisas, não simplesmente da vida, mas desistir de lutar, desistir de se importar, entregar-se aos vícios, entregar-se às coisas. Outros, de repente, percebendo que pode acontecer que a guerra se alastre, que não vai ter mais a chance de usufruir daquilo que a vida tem, então se lança nos vícios, na drogadição, na promiscuidade. Então existe toda uma onda de destruição do equilíbrio dos indivíduos a partir disso. E você tem razão, essa onda ela vai se propagando e as pessoas vão assistindo à mídia, vão lendo as imagens que se repetem, a desconstrução dos valores humanos, a demonstração da perversidade das criaturas vai contaminando a gente e a gente vai se sentindo tomado por essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é ser alienado, mas tomar cuidado para não assistir demais àquilo que se repete. Senão a gente acaba entrando nessa onda de perturbação e acaba se perdendo dentro dos objetivos que a vida tem para todos nós. Pergunta de Luiz Carlos Moreira da Costa, chegou também pela FERO. FERO é a Federação Espírita de Rondônia. Senhor Elahá, podem o ateísmo extremo e o fanatismo religioso serem frutos de uma inversão expiatória? Caso não sejam, por que se manifestam? Ele é de São Bernardo do Campo. Veja, a inversão expiatória, ela não promove esse tipo de experiência, porque as experiências da inversão expiatória, elas são sociais, elas não são ideológicas. Então, não é assim, você era de determinada corrente, agora você vai nascer ateu. Não, você pode nascer entre ateus, você pode nascer entre pessoas perversas, você pode nascer entre determinados indivíduos, mas não que você vai dizer assim,
Ah, você era uma pessoa que não gostava de ateus, agora você vai nascer ateu. Não, porque isso é mexer na intimidade de cada um de nós. Então, os processos de inversão não são alterando a personalidade interna do homem, mas é alterando as circunstâncias sociais nas quais ele se insere. Muda a sua condição econômica, ele era pobre, nasce rico, era rico, nasce pobre. Muda as condições de gênero, ele era homem, nasce mulher, ele é mulher, nasce homem. Mudam as condições de religião, ele era judeu, nasce muçulmano, ele era muçulmano, nasce judeu. Mudam o Ocidente para o Oriente, muda de plebeu para nobre, mudam as coisas externas, mas não muda as questões internas. Você pensava desse jeito, agora você vai voltar pensando de outro jeito. Não. A questão interna é do próprio espírito. Então, não é um processo de expiação. Não. É uma circunstância que decorre das experiências que o espírito tem. Aí você pergunta, então, por que ela acontece? Ela acontece por vários motivos. Um deles, existem indivíduos que, durante a Idade Média, foram muito perseguidos pela religião. Bruxas que foram queimadas. Cientistas que foram destruídos, mortos, filósofos que foram expulsos e mortos, perseguidos. Esses espíritos podem, eu disse podem, não disse que sim, disse que podem, ter desenvolvido um ódio pela religião. E hoje eu disse, eu não quero nem proximidade com isso. Eu odeio Deus, eu odeio religião, eu odeio, quando eu vejo um sacerdote, eu tenho vontade de destruir. O que se passa no interior do meu ser? Quais são as histórias que eu tenho do passado? Então, vítimas das religiões no passado podem, eu disse podem, renascer no presente com uma aversão por esse fenômeno. Existem aqueles também que negam a questão espiritual e que se abraçam com o ateísmo, não é porque eles têm experiências infelizes com as religiões, mas é porque as religiões representam um freio para as suas condutas. As religiões representam um convite ao equilíbrio e à temperança. Ele não quer isso. Vício. Ele quer a promiscuidade, ele quer a violência. Ele quer o escracho, o deboche. E como as religiões não propõem esse tipo de coisa, ele rejeita as religiões para ter uma pseudo-liberdade que, no fundo, segundo a doutrina espírita, livres nós somos quando cumprimos com o nosso dever. Se nós não cumprimos com o dever, não somos livres. Eu acho tão bonito isso da lei de liberdade. Livres nós somos quando cumprimos o nosso dever. Então, eu não cumpro meu dever e acho que eu estou livre. Não estou livre. Então, eu nego a religião, eu conspiro contra valores religiosos, eu toco fogo em igrejas, eu destruo igrejas, eu quebro os ícones que as igrejas possuem, eu ridicularizo objetos de culto, porque eu não quero proximidade com nada daquilo que possa ditar a mim algum limite para as minhas condutas. Então, nós temos, de um lado, aqueles que têm as experiências dolorosas com a religião e que estão extremamente machucados por conta das experiências, e temos os outros, ávidos pela loucura do mundo, que, assodados por uma série de entidades profundamente perturbadoras, estão hoje tentando conspirar contra as religiões, abraçando o ateísmo nefasto para construir sobre a Terra essa possibilidade. E aí, dentro desse segundo grupo, existem os ambiciosos sem limites, aqueles cegos materialistas que querem dominar o mundo, querem ter todos os bens da Terra como se fossem viver para sempre. Destroem o meio ambiente, não se interessam por nada, patrolam todas as legislações que tentam colocar um limite contra a loucura dos homens. Esses também são vítimas de todos esses processos dolorosos e infelizes. Pedro, vai lendo a pergunta que eu vou buscar só uma água. Pode ler que eu estou ouvindo. Pode ir lendo. Ok, meu garoto. Vamos lá. Essa pergunta veio também pelo canal da Fera, de Vanusa Mendes.
Jorge diz a Vanusa: me sinto mal quando ajudo pessoas enfermas, desenganadas. Tenho dores físicas e cansaço mental. O que posso fazer para isso não acontecer? Eu perdi o comecinho da pergunta. A Vanusa Mendes diz o seguinte, que ela se sente mal quando ajuda pessoas enfermas, desenganadas, que ela tem dores físicas e cansaço mental. O que ela pode fazer para isso não acontecer? Não trabalhar sozinha, trabalhar em equipe. É por isso que quando Jesus mandou os seus discípulos, ele mandou os discípulos de 2 a 2, para que um sustentasse o outro. Paulo de Tarso fez a primeira viagem com Barnabé, a segunda e terceira na companhia de Silas. Andar sozinho para fazer o bem pode ser um pouco perigoso. Não estou ameaçando, mas é porque às vezes a gente não está bem e o outro nos sustenta. Então, trabalhar em equipe é sempre muito melhor. Não só pelo fato de termos alguém junto conosco para tirar a ideia de que somos o guru da vida, que a gente vai com alguém que nos ajuda, mas também pelo lastro espiritual que nós temos quando criamos uma equipe de trabalho. Quando uma casa espírita desenvolve um trabalho de visita no lar, ela não manda um trabalhador sozinho, ela manda equipe, porque ele está em nome da instituição. Pense por esse lado de estar trabalhando na companhia de outras pessoas que possam auxiliar você nesse fenômeno de fazer o socorro aos outros com menos influência. Se mesmo em equipe você diz, mas eu já estou em equipe fazendo, então tente fortalecer o seu próprio equilíbrio emocional. Se isso não der certo, troque de tarefa. Arrume outra tarefa na casa espírita. Olha, eu não consigo, eu fico muito fragilizado. Então eu vou ficar trabalhando em outra tarefa. Vai para a tarefa assistencial, vai para o livro espírita, vai para a evangelização e recua um pouco nessa atividade. Não faz sentido fazer para ficar depois passando mal. A gente serve aonde a vida nos mostra que nós nos sentimos bem fazendo. Carregar as coisas nas costas com sofrimento dessa ordem não faz sentido se já pertencemos a uma equipe. Se não pertence, procure a equipe. Se persistir, mude de tarefa. Ok, Jorge Alberto. Próxima pergunta é de Marli Prates, que veio através do canal parceiro Casa Espírita Seara de Luz, de Guarantã do Norte, Mato Grosso. Senhor Jorge Alahá, é normal na psicofonia só sentir radiada e nada passar pelo meu cérebro e a comunicação fluir? Antes não era assim. É porque são fenômenos diferentes. Nós temos o fenômeno de psicofonia consciente e temos a psicofonia inconsciente. Existem pessoas que expressam os dois tipos de mediunidade, tanto consciente como inconsciente. Como funciona a psicofonia consciente? O espírito aproxima-se do médium e sugere as ideias para o médium. O médium, de posse das ideias e dos sentimentos que o espírito lhe passa, começa a falar do que ele está sentindo. Ódio, medo, angústia, saudade, depressão, desespero ou alegria, desejo de ajudar. O sentimento toma o médium e ele se expressa a partir daí. Essa é o mecanismo do processo da chamada mediunidade consciente. Na mediunidade inconsciente, existe um acoplamento muito mais profundo entre o espírito e o médium. E ao invés de serem sugeridas as ideias para que o médium componha as frases, ocorre um acoplamento muito mais profundo. E o médium como que entra em torpor e ele se deixa sob os cuidados do espírito. Ele não é o espírito que toma o corpo do médium e se manifesta. Não, é o médium mesmo que está se manifestando. Mas é como se fosse um fenômeno de hipnose, em que as palavras do espírito fossem faladas. Não é mais
uma construção mental que o médium faz sob a influência do espírito. Então, nesse segundo caso, da mediunidade inconsciente, quando o transe acaba, o médium ele não lembra do que ele disse. Ele só lembra do começo. Eu senti que foi me tomando e aí eu não lembro mais o que eu falei. E, evidentemente, entre a mediunidade consciente e a mediunidade inconsciente tem um largo caminho aqui no meio de pessoas dizendo assim, eu lembro vagamente do que eu falei. Eu lembro que era uma mulher, estava num fosso, né? Não me lembro mais o resto. Eu sei que era um negócio mais ou menos assim. O que acontece? É um mecanismo semiconsciente, em que eu entendo o que está acontecendo, mas não tenho total domínio sobre as coisas. Então, é possível que você esteja experimentando esses dois fenômenos. Um consciente, no qual as ideias chegam e você constrói as frases e o pensamento a partir das ideias que o espírito dá. E um segundo fenômeno em que a ideia irradiada toma você, sem que você consiga construir nem lembrar depois o que foi que aconteceu. Mais uma pergunta que chegou pela Fero, ela é de Rita de Cássia. Diz ela, querido Jorge, há algum tempo estou sem conseguir concentrar nos estudos, nas leituras e mesmo nas preces. Pensamentos diversos me invadem, me sinto esgotada por muita carga emocional. O que fazer? Me ajude. Entre no YouTube, coloque Tim Vanessa, coloque a Cacá Menezes, coloque Cacá Rezende, coloque a Elizabeth Lacerda e tantos outros companheiros espíritas que têm músicas lindas. Retire as músicas que lhe entristeçam. Cante junto, aprenda, porque às vezes a gente não consegue orar, mas a música é mais fácil de acompanhar. Então você consegue manter uma melhor sintonia através da música. Para não ficar fanática, você tira a música espírita e bota outras músicas para ouvir, mas evite as músicas que levam à tristeza. Bota uma música clássica, bota uma música boa, uma música que não leve você, ai meu Deus, eu lembrei de fulano miserável e tal. Não use músicas que arrastem você para baixo. Use músicas elevadas, músicas espíritas, músicas clássicas, para você ter mais sintonia. E ocupe seu dia de coisas positivas. Saia do WhatsApp, saia do Facebook, das notícias políticas, das brigas sobre a questão da polarização política do país. Diminua o seu momento de assistir os programas vespertinos sobre crimes, sobre violência, sobre a dor. Não assista tanto noticiário, assista um só por dia é suficiente para saber o que está acontecendo. Mais que isso, a gente acaba se encharcando do mal. Não traga para a sua casa as perturbações que tem lá fora. Evite ficar comentando o erro que aconteceu lá, que as pessoas, no bairro o cara matou, pegou. Então, evite repetir isso tantas vezes. Implante um culto do evangelho no lar e ocupe suas horas com coisas positivas. Sim, o Carlinhos Conceição, eu amo, eu não consegui lembrar o nome dele. Obrigado, Eliana. O Carlinhos Conceição, boa lembrança. Tem músicas maravilhosas, o Carlinhos. Então, ouvir esse conjunto de pessoas é muito bom. Então, você, olha, muda as músicas. Trabalha procurando ocupar as suas horas com coisas positivas. Evite reclamar da vida. Fuja do sentimento de, porque fulano me abandonou. Pare de se queixar. Exercite a gratidão. Exercite a compaixão. Tenha contato com a natureza. Passa a cuidar mais de você. Cuide mais. Pinte seu cabelo. Se arrume. Vá no shopping. Faça coisas que lhe alegrem. E seja útil às pessoas. Conceda perdão a quem lhe magoou. Dê perdão às pessoas. E peça perdão a quem você precisa pedir. Faça um esforço nesse sentido. Joana de Ângeles tem 4 conceitos. Fugir do amargor,
exercício da compaixão, cuidar-se e contato com a natureza. E eu estou acrescentando a esses músicas boas, ocupar-se de coisas positivas, diminuir as coisas negativas que a rede social, a pessoa está brigando, diminui isso. Aí vai sobrar um tempo. Aí você pega uma obra boa espírita para ler. E eu recomendo a você a leitura da obra. Aí, Paulo Iter, eu recomendo a você a leitura de Renúncia. Curta a história de Alcione. Vai se emocionar com isso e fazer um bem enorme para você. Evani Silva pergunta a você. Aliás, ele diz o seguinte, abre aspas, em Lucas, na história do rico e do mendigo, não entendi a resposta de Abraão. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Sim. Nessa parábola, chamada parábola de Lázaro e o rico, Abraão diz para ele, o rico diz assim, Senhor, permita que eu vá até meus irmãos para dizer-lhes como são. Eles têm Moisés e os profetas para lhe ensinar. Então, permita que Lázaro saia daí para que ele venha aqui botar uma gota na minha língua para matar a minha sede. Se não sabes que os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para o lado de cá? Porque, na verdade, Lázaro era servidor? Lázaro era espírito benfeitor ou estava acolhido nos braços de Abraão? Lázaro não era um mentor do mundo espiritual para poder ir às trevas para socorrer as almas, porque ele ainda não tinha estrutura para assim fazê-lo. Espíritos existem no mundo espiritual que estão em processo de aprendizado, de reequilíbrio. E a gente tem na literatura espírita uma quantidade imensa de casos de companheiros que, desobedecendo, no livro Memória de um Suicida, tem um caso desse. Você está ávido para visitar a família, e ele vai visitar a família e ele enlouquece na visita. Então, há determinados indivíduos que estão em processo de refazimento que a eles não é permitido passar daqui para lá e nem de lá para cá. A lei de causa e efeito é muito clara. Cada espírito pertence ao espaço que lhe é próprio. Os espíritos benfeitores, eles transitam de um canto para o outro, levando o lenitivo para aqueles que padecem. Lázaro não era mentor para transitar de um lugar para o outro, enquanto que o rico também não tinha méritos para vir para o lugar onde Lázaro se encontrava. Uma pergunta que chegou através do SEAC de Jequié, da Bahia. Bacura. Vamos lá. Deve ser o nome da pessoa, né? Talvez. Qual a diferença entre céu e inferno para os judeus? Pergunta Bacura. Diferença entre céu e inferno é a mesma que existe para o entendimento que os cristãos possuem. Os cristãos possuem a ideia de que existe uma instância feliz, reservada para as almas que cumpriram com os mandamentos de Deus, que fizeram o que deveriam fazer, então a esses está permitido a eles o espaço onde eles se reúnem, as almas se resolvem, né? Então as almas redimidas se reúnem. E existe uma outra instância de sofrimento, que é o local onde se reúnem as almas em processo de dor. Mas dentro do conceito que o judaísmo possui, existe, além do chamado céu e do chamado inferno no conceito judaico, nós temos também um fenômeno chamado Gilgulin Neshamot. O Gilgul é retorno, Gilgulin é plural, então retornos, os ciclos, e Neshamá é alma, Neshamot das almas. Então é o retorno das almas. É como os judeus chamam a reencarnação. Eles não chamam de reencarnação, chamam de Gilgul ou Gilgulin, plural. Gilgul é a reencarnação.
Gilgulin, as várias encarnações. Então, o Gilgulin Neshamot, o retorno das almas, é o que vai fazer com que os espíritos que estão hoje na condição do chamado inferno, que é a região de sofrimento, consigam alcançar a condição de felicidade, a chamada vida eterna, que o doutor da lei vai perguntar a Jesus: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Como é que eu vou fazer para parar o Gilgulin na minha vida? Para não ter que voltar tantas vezes. A Cabala, que é um conhecimento bem antigo dos judeus, trazia desde muito tempo atrás as informações sobre esses conhecimentos espirituais que os judeus esposavam. Então, no conceito mais estreito, a ideia de céu e de inferno é bem parecida com a cristã, só que o Gilgulin está por dentro disso. Mais uma pergunta que chegou através do canal parceiro TV Secal, de Luiz Telisdo. Jefa. Não sei se é o Luiz Teles. Luiz Teles do Jefa, que ficou tudo junto. Na erracidade, o espírito desperta de todos os seus males e conflitos vividos outrora. Uma verdadeira retirada do véu. Como se dá e em que tempo isso acontece? Não, mas ele não retira todos os véus. Não. A morte não tem o condão de transformar os espíritos. Se verdadeiramente a morte mudasse os espíritos, não havia obsessor. O cara transpunha a morte e tomava conta de todas as coisas e deixava o mal. Não. A morte não muda ninguém. A morte só muda de plano, mas o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho, é uma conquista individual de cada um. Então, por exemplo, existem pessoas que vão desencarnar e vão dizer: meu Deus, o que eu fiz, olha o que eu fiz, eu matei, eu não podia ter matado, eu matei. Nossa, ele vai viver um momento de dor, de sofrimento que ele matou, vai procurar a pessoa que ele matou, ele vai conversar sobre tudo isso, vai se reconciliar. E depois de um longo período de recuperação espiritual, ele vai aceitar vir na mesma família com essa pessoa e vai renascer irmão desse que ele tanto odiou e vai promover um crescimento. Não vai ser perfeito, mas um crescimento dele. Nossa, foi lindo? Tá, foi lindo, maravilhoso. Agora eu pergunto, ele não se perguntou de ter alimentação animal? Não. Ele ficou no mundo espiritual 50 anos preocupado que ele matou uma pessoa, trabalhando o perdão contra essa pessoa, e nem lembrou quantos frangos, quantos bois, quantas galinhas e quantos peixes ele comeu. Isso não moveu a mente dele. Então, o nosso desenvolvimento ele não é absoluto após a desencarnação. Nós vamos nos defrontando com isso à medida que nós vamos nos incomodando com certas coisas. Processo de descoberta, talvez seja isso que você esteja perguntando, ele não se dá de fora para dentro. Não chega ninguém, senta aqui que eu vou bater a real para você. Senta aqui. O lance é o seguinte, olha, é isso aqui. Não existe isso. O espírito está dizendo: gente, eu acho que eu estava errado quando eu fazia isso. E aí eu começo a refletir sobre aquilo, e aí aquela busca vai tirando uma capinha do véu, aí vai tirando outra. Então aí eu vou, meu Deus, olha o que eu fazia com a minha sogra. Só 1000 anos depois eu fui perceber que eu fazia com a minha sogra uma coisa que eu não devia fazer. Mas ele passou 1000 anos muito tranquilamente vivendo, sem se incomodar com tudo que ele fez. Existem muitos espíritos que estão tão certos das suas certezas que eles desencarnam e reencarnam sem grandes mudanças em alguns aspectos. E isso faz parte do crescimento nosso. Então, quando o espírito no mundo espiritual apresenta uma mudança já satisfatória, que ele percebe que ele já está em condições de vir provar a mudança dele, ele encarna, mas não com a transformação total daquilo que ele veio fazer. No livro Nosso Lar, aparece a história de Dona Laura, que estava fazendo sessões para lembrar 300 anos, sessões magnéticas para recordar 60 anos, para poder agir com mais acerto na próxima existência. E no livro Voltei, irmão Jacó é submetido a uma
uma reunião em que os espíritos ficam em volta dele, apontando o que ele fez para despertar o autoconhecimento nele, que sozinho ele não estava conseguindo fazer. Uma pergunta do nosso amigo Paulo Geli. Oh, meu Deus! Paulo Geli, lá de Conchal. Paulo pergunta a você o seguinte, lá do Centro Espírita Allan Kardec. Canal parceiro também, né? Canal parceiro nosso, SEAC de Conchal. Zé Larra, pode relacionar, por favor, as questões 943 e 922 de O Livro dos Espíritos com o ensino a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Vamos tentar. A 922 é aquela que fala da medida da felicidade. E a 943 você falou agora há pouco, da ociosidade, daquilo que é... Você que é craque, né? Você deve conhecer bem isso aí. Ele quer uma relação dessas duas com o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A questão 943, que a gente comentou ainda há pouco, fala que são 3 os elementos que produzem o desgosto pela vida, o desinteresse, produz a depressão, deixa a alma seca. O que deixa a alma seca? Ociosidade, saciedade e a falta de fé. Eu estou farto de mim, farto da minha preguiça, farto de ateísmo, de desinteresse pelo espiritual, estou cheio de materialidade, então a vida se torna um tédio. Eu acabo desenvolvendo muitas vezes depressão, desinteresse pela vida e até tendências suicidas. Então, a saciedade é eu estar farto em mim mesmo. Então, não estou querendo mudar, não estou procurando a minha felicidade ou amor a mim mesmo. A questão outra, que é da ociosidade, é eu estou desinteressado da dor do outro, então não tem amor ao próximo. E a falta de fé é a falta de amor a Deus. Então, falta de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, ou seja, falta de fé, ociosidade e saciedade, conduzem o homem à negação do amor. E o homem sem amor estiola, adoece e torna-se, portanto, infeliz. Mas o que aconteceria ao contrário? Ao contrário está na questão 922, que Allan Kardec pergunta quais são as possibilidades, o que a gente poderia dizer para a felicidade na Terra? Quais seriam as condições? 3 também, ó coincidência. Primeira, a posse do necessário. Eu não tenho mais do que eu preciso. Só a posse, não estou saciado. Eu tenho a posse do necessário. Então isso parece muito com o amor a si mesmo. Porque a saciedade é ter tudo. A posse do necessário é ter o que eu preciso. É me transformar. Aqui está o amor a mim mesmo. A segunda questão apresentada na 922 é a consciência tranquila. A consciência tranquila é fazer tudo o que eu deveria fazer. E no lado da questão 943 é o quê? É a ociosidade. Eu não tenho a consciência tranquila, estou nem aí para ninguém. Isso é falta de amor ao próximo. E o terceiro elemento para dar a felicidade ao homem é a fé no futuro. Fé no futuro é confiança em Deus. E a outra, o reverso da medalha, a falta de fé. Então, são 3 tríades. A primeira tríade para a infelicidade do homem, a saciedade, a ociosidade e a falta de fé. Ou, ao contrário, a falta de fé, a ociosidade, a saciedade, que se conjuga a outras 3 que produzem a felicidade. A falta de fé compensa com a fé no futuro. A ociosidade compensa com a consciência tranquila. A saciedade compensa com a posse do necessário. E essas 3 estão elas interligadas com amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. A fé no primeiro, a consciência tranquila como o amor ao próximo e a posse do necessário como o amor a si mesmo, pelo desejo de ser feliz enquanto espírito e não como ser mortal. É isso aí, meu filho. Muito boa resposta. Vamos continuar. Mais uma pergunta que chegou pelo canal da Fero, de Denise Conte. Ela fala o seguinte, é sobre pessoas que me encontram na rua, que encontram a Denise na rua, e falam que médios disseram que são espíritos antigos e não precisam mais reencarnar, ou que outros mundos não podem comer carne e querem ficar aqui. O que falar nesses casos? Eu não entendi. Como é? As pessoas na rua encontram e dizem o que para ela?
Que médios disseram que elas são espíritos antigos e não precisam mais... Elas quem? As pessoas que encontram com ela. Ah, que elas... Não é ela. As Não. pessoas que encontram com ela que dizem, eu sou um espírito antigo. Que um médium me diz que eu sou um espírito antigo e não preciso mais reencarnar. Outros que em outros mundos não pode comer carne, por isso não querem ir, querem ficar aqui. A pergunta é simples, não? Tá certo. Olha, aí ela está perguntando o que ela falar nesses casos para as pessoas. No primeiro caso, quando fala que a pessoa é um espírito antigo e não precisa mais reencarnar, a antiguidade não é posto. No mundo espiritual, o fato de uma alma ser mais velha não significa que ela obrigatoriamente é mais evoluída. E não são médiuns individualmente que vão determinar essas coisas. E o essencial é que nós não desistamos de nós próprios. Eu estou bem, não vou me mexer. Continue a pedalar, continue a nadar. Continue até o final, porque o espírito é medido pelo esforço que ele faz. Ainda que eu não alcance a margem, mas eu mostrar esforço, eu já demonstro que eu estou desejando realmente uma sociedade melhor. Mas se eu não faço esforço, eu me acomodei. Então, infeliz de mim, se vivo dessa forma. Então, primeira coisa a gente considerar é que a gente não pode parar, mesmo que alguém diga nesse sentido. Mas a gente não deve acreditar nessas questões. Médiuns se enganam muitos, e muitos são, de repente, iludidos. Eles pensam que estão falando a verdade, mas entidades zombeteiras podem estar se aproveitando deles para dar conselhos equivocados. Resumidamente, todo mundo que diz, pare de mudar, pare de se transformar, já está bom, não está a serviço do bem. O segundo, que diz que não quer deixar, porque nos outros mundos não existe alimentação com carne, então é um indivíduo que não está desejoso de andar. A gente não precisa cortar a alimentação carnívora. Faz um reducionismo. Você hoje come carne vermelha, tira a vermelha. Come só peixe e frango. Até você não sentir mais necessidade da carne vermelha. Depois você tira o frango. Depois você tira o peixe. Fica com leite e ovos. E se der tempo, tira leite e ovos. Talvez não dê mais tempo. Se estiver muito difícil de fazer essa mudança, visite um frigorífico. Quero dizer a vocês que eu trabalho no IBGE. E uma das primeiras tarefas que eu recebi era visitar os frigoríficos para pegar o número de abates. Nunca mais comi carne vermelha desde que eu fui ao frigorífico. Então, se você tem alguma dúvida, visite. Não precisa nem entrar, passe na porta. E você perceberá que, de repente, está na hora de mudar. Mais uma pergunta que chegou pela Fera, da de Marcos. Marcos gostaria de saber quais as consequências na espiritualidade para quem tem que usar morfina por tratamento médico para a dor. A questão é, nós somos medidos não é pelo que fazemos, mas pela intenção do que fazemos. Porque senão, daqui a pouco, a gente não vai poder mais nem usar xilocaína no médico, no dentista, para poder anestesiar, porque xilocaína é cocaína diluída. Então, você tem que saber que o que diferencia o veneno do remédio é a dosagem. Quando se utiliza a morfina, o objetivo não é a drogadição. O objetivo é garantir uma melhor condição de equilíbrio emocional e físico do paciente para que ele consiga aproveitar o término da existência, se despedir, conversar, dar perdão, pedir perdão, ter mais capacidade de aproveitar os momentos do seu processo, que de repente pode ser de desencarnação, às vezes não chega a ser da desencarnação, às vezes é uma dor por um trauma que a pessoa sentiu, muito sofrimento, teve uma amputação de um braço e sentiu dores excessivas e agora está passando por uso de morfina. Então, você tem que considerar o objetivo pelo qual se faz. Então, embora a morfina seja baseada em ópio, na verdade, o que você tem que considerar é a razão pela qual se utiliza disso. E consequências espirituais, nós temos que entender que as dores estão no corpo, transferindo-se para o mundo espiritual. A expectativa é que as dores lá
praticamente não existem, somente para os casos mais materializados, por um pouco de tempo apenas, e depois o espírito não sente mais nada, portanto, não há por que utilizar-se desse tipo de expediente, preocupar do lado de lá que vai faltar morfina, porque as questões do lado de lá serão apenas psicológicas e não mais físicas, como que do lado de cá. Jorge Alberto, vou te fazer 2 questões só para a gente encerrar. Rapidamente, veio pela TV Secal, Sueli Cristina. Ela pergunta se é possível ver uma pessoa em desdobramento. Diz ela, eu vi minha irmã por 2 vezes saindo do quarto enquanto ela se recuperava de uma cirurgia. Quando fui atrás dela, ela estava dormindo. Ela é de Recife. A resposta é sim, exatamente isso. Ok. E aí nós vamos encerrar hoje com a pergunta que veio pela TV Secal, Antônio Carlos Teixeira. Seu meu amigo. Garoto, é o meu garoto. Ele diz o seguinte, Saulo, não te detenha no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Livro Paulo Estevão, comente. Quer que eu repita? Não, eu sei, conheço essa frase de Estevão. Estevão visita Paulo, já desencarnado, e nesse encontro lhe diz isso, para estimular Paulo, que estava muito abatido pelos insucessos que ele havia recolhido sucessivamente. Se eu não me engano, isso está no capítulo 3º da 2ª parte. Lutas e derrotas, parece, não lembro, mas o capítulo é mais ou menos assim. E aí, Estevão, para encorajar Paulo, diz a ele que a gente não precisa ter a ilusão de achar que nós temos que ser puros para que a gente consiga servir ao Senhor. Nós, na verdade, devemos entender que no nosso processo de aprendizado, é claro que a gente tem que ter como compreensão que o Cristo espera de nós é que nós façamos dentro do limite das nossas possibilidades. Então, se eu, por exemplo, acho que eu não sou puro e por isso não posso servir, eu estou equivocado. Quando eu olho para trás, vejo os equívocos que eu cometi e me desespero pelo que eu fiz, eu vou ter dificuldade de caminhar. Então, para que eu consiga avançar, eu preciso realizar o processo de auto-perdão. Preciso me auto-acolher. Fazer um processo de atendimento a mim mesmo, de aceitação da minha própria pequenez e a compreensão efetiva de que não seria assim a melhor forma de eu caminhar. Eu não posso querer sair da condição de fragilidade que eu estou imediatamente me tornando puro, de forma nenhuma. A gente precisa, de fato, descobrir que nesse mecanismo de crescimento a gente pode ter quedas, tropeços, mas é importante saber que a gente, a cada esforço que faz, estará melhor para o prosseguimento na jornada. Esse processo de burilamento íntimo ele é muito longo e ninguém pode esperar ser perfeito para a tarefa. Todos nós, todos, sem exceção, possuímos equívocos, quedas, temos histórias sombrias no nosso passado e até no nosso presente, mas isso não nos isenta de termos condição de iniciarmos uma tarefa de modificação do nosso eu e de iniciarmos efetivamente a nossa mudança interior. Por isso, a fala de Estevão, convocando Paulo para que ele acordasse para isso, dizendo para ele, Saulo, não te detenhas no passado. Esse encontro é feito junto com a irmã dele, Abigail, e depois ela vai deixar aquela recomendação. Ama, trabalha, espera e perdoa. É um momento lindo que marca a transição aonde Saulo coleta uma série de decepções e a partir daí ele se entrega ao trabalho e por um tempo ainda longo ele vai apenas servir, até desabrochar o grande Paulo de Tarso, que teria uma tarefa grandiosa para desempenhar
na divulgação do cristianismo como um todo. Jorge Alberto Elarra, antes da sua oração, finalizando esse trabalho de hoje, apenas rapidamente responda a Tereza Aquino Luiz. Ela pergunta assim, ela quer saber que você pode falar, ou pode dizer, mesma coisa, de um aniversário de criança comemorado na Sexta-feira Santa, será um desrespeito? Olha, isso depende muito dos conceitos que os pais possuem. Existem pais que são católicos e que, portanto, na Semana Santa estão na Quaresma. Eles possuem toda uma percepção de que o período da Quaresma é um período de recolhimento, um período de reflexões, porque está naquela janela que antecede a Semana Santa e, por isso, festas e folguedos devem ser evitados. O Carnaval é exatamente o momento em que marca o início da Quaresma, porque a partir dali as pessoas deverão se recolher. Então é compreensível que determinadas pessoas tenham essa visão pelas crenças que elas possuem, e nós precisamos respeitar as crenças dos outros. Às vezes é o nosso irmão que tem um filho e diz: eu não quero fazer o aniversário do meu filho, mas o filho é dele. O filho é dele. Agora, se eu não tenho fé católica, se eu não possuo esse tipo de interpretação da vida por esse lado, não faz muito sentido eu ter esse tipo de visão. A gente respeita a opinião dos outros, a gente não vai agredir nem ridicularizar o que os outros pensam, porque cada um possui a fé que lhe é própria e, portanto, não cabe nenhum tipo de crítica nesse sentido. Agora, dentro da leitura específica que a doutrina espírita nos oferece, Semana Santa, Quaresma, isso não tem nenhuma representação para nós, no sentido de recolhimento em função da desencarnação de Jesus, da sua crucificação. Tem muito mais celebração da vida imortal, a celebração da imortalidade, do processo de prova de que existe vida após a morte. Então, se eu pudesse lhe dizer alguma coisa, eu diria o seguinte: se o pensamento de não celebrar o aniversário da criança é dos pais, respeite. Eles são os pais. Se o pensamento não é dos pais, mas é de alguém muito próximo a você, verifique a possibilidade de fazer sem agredir as pessoas. Porque às vezes a gente, a pretexto de ter uma liberdade religiosa, a gente pode querer atropelar a fé dos outros e agredir as pessoas. Então a gente conversa, dialoga, tenta esclarecer, para que a gente possa, de fato, viver em paz. Não é propósito realizar a religião como se fosse uma lança que a gente ferisse as pessoas. E a gente vai tentando fazer, tanto quanto nos seja possível isso. Agora, se for possível negociar, ótimo, melhor. Agora, se não tiver ninguém envolvido com Quaresma, não há nenhuma vedação em doutrina espírita, absolutamente nada sobre Quaresma, Semana Santa, para a celebração do que quer que seja. As recomendações são para todos os dias do ano. Temperança, equilíbrio, evitar excessos em todos os dias, para que a gente possa celebrar em paz, harmonia e com equilíbrio todas as festas que a gente tem a oportunidade de celebrar. Agora deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua forma de enxergar tudo. A morte não transforma ninguém. A guerra não transforma ninguém. O sofrimento por si só não transforma ninguém. O que transforma é a consciência despertando. Você pode atravessar crises reclamando ou pode atravessar crescendo. Pode viver provas apenas suportando ou pode viver aprendendo. Existe uma diferença enorme entre aturar e evoluir. O espírito só quita seus débitos quando aprende. Quando amadurece. Quando escolhe amar. E é por isso que a mensagem é urgente. O mundo pode estar em prova, mas você não precisa estar em queda. Fortaleça sua fé. Ocupe sua mente com o bem. Reduza a exposição ao caos. Pratique o amor ativo. A guerra pode estar lá fora. Mas a vitória começa aqui dentro. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que esteja precisando de força nesse momento.
E escreve nos comentários: qual batalha você está enfrentando hoje? Vamos seguir juntos nessa jornada de despertar.